Você comentasse também a respeito da movimentação do seu quarteto ofensivo. Bom, a vitória foi importante porque é o retorno, né, de uma parada, sempre dá cria um grau sim, de dificuldade a maior para retomar o ritmo. A equipe fez um bom primeiro tempo, conseguiu ir envolvendo o adversário, aumentando um pouco a pressão, aumentando o ritmo do jogo com boas jogadas, até chegar aos gols, construiu a vitória, uma boa vantagem. Penso que no segundo tempo, iniciou o segundo tempo com o mesmo ritmo, e depois, naturalmente, na última parte, aí caiu um pouco, né? Primeiro porque tive que fazer 2 alterações nas 2 laterais, o que impossibilitou mexer um pouquinho mais na equipe, porque certamente do meio para frente estava o desgaste maior, né? São jogadores de piques mais longos, sprints mais fortes. O atacante precisa mais dessa vivacidade. A gente perdeu um pouco dessa força ofensiva. Mas a única coisa que não me agradou mesmo foi o gol que nós tomamos no final. Foi um descuido, foi um relaxamento. O adversário tinha um jogador no ataque, né, na nossa última linha. Ficamos olhando um pouquinho para cima. Não gosto disso porque isso pode acontecer num jogo onde o resultado está mais justo. Isso pode acontecer um pouquinho antes se você coloca o adversário na partida. Falei isso aos jogadores e por isso estou falando aqui. Mas no mais, a gente tem que equilibrar um pouco o desgaste. Hoje eu fiz uma conta rapidinha. Com o jogo de hoje, nós vamos completar nos próximos 38, 39 dias, 11 jogos. Então não adianta você querer ganhar o campeonato num jogo. Você não vai ganhar o campeonato num jogo. Tem que ganhar aos pouquinhos, classificando, chegando no momento, tendo força para as outras competições também. Teremos 2 jogos da Copa do Brasil e logo aí na frente, onde tem caráter decisivo e nós temos que passar. Então vamos saber equilibrar isso. Mas tem que saber fazer no jogo esse equilíbrio. E pelo fato desse desgaste, desses jogos excessivos, e também desse jogo da Copa do Brasil, para o final de semana pelo Campeonato Mineiro, você pretende alterar muito a equipe em relação ao jogo de hoje? Não pretendo não. Nós temos uma diferença de 2 pontos em relação ao líder do campeonato até agora. Temos que buscar não deixar essa diferença aumentar, porque é isso que se está jogando na fase classificatória, né? Certamente as 2 equipes vão estar lá, né? Então nós estamos jogando isso, nós temos que nos preocupar com isso. Estamos lutando por uma classificação nesse momento, matematicamente não conseguimos, temos que avançar fazendo pontuação. Sabemos que teremos um jogo difícil, pelo visto, pelo que eu olhei, pela qualidade do adversário, pelo local do jogo. Então temos que estar preparados para essa força com aqueles que estiverem em melhor condição, né? Só não vou colocar jogador que não tenha condição física, mas todos, talvez o Diogo tenha que reavaliar pelo entorse de tornozelo. Acredito que Ezequiel, pela batida, não sei como chama aqui, lá na minha terra chama tostão. O tostão ruim esse, né? E aí vamos avaliar e quem tiver condição vai jogar. Mano, o Henrique, né, talvez seja muito difícil um volante fazer gols, ainda mais de 2. Foi de forma natural ou tem um treinamento especial, porque é um jogador que pouca gente vai dar muita atenção do lado ofensivo dele. Fiz 2 gols hoje e garantiu a vitória para o Cruzeiro. Eu costumo trabalhar a bola parada em todas as equipes que dirijo. Acho que ela significa bastante, principalmente quando você enfrenta com um adversário que espera mais, não tem tantas oportunidades. Às vezes o jogo se decide assim, ou pelo menos se abre a vantagem no placar assim. E que é um jogador que tem um bom tempo, sabe entrar nos lugares onde a bola passa numa área, e a experiência vai dando esse conhecimento, né? Não é jogador de ficar trombando erradamente, tem uma boa impulsão, mas também tem uma boa movimentação. Os 2 gols foi da segunda bola, não foi da primeira. Ontem trabalhamos isso,
uma delas com uma boa impulsão do Manuel, outra com uma raspada na frente de Ariel Cabral, se não me engano. Então, você vai tentando achar soluções, porque você tem que ganhar de várias maneiras as partidas. A gente fica muito feliz pelo Henrique, pelo grande profissional que é, mas outros jogadores também vão fazer, porque a jogada é trabalhada para a equipe fazer. Quem faz para a gente não interessa muito. Outra questão, o Cruzeiro está sendo, digamos, até pela imprensa de São Paulo especificamente, tido como um time que esse ano ganha alguma coisa em função de não ter perdido muitos jogadores, mantido o treinador, ter reforçado o tempo atual pontualmente e um trabalho bem começado. O que você considera que tá bem e que ainda te preocupa que não está bem? A imprensa, de um modo geral, e a dos outros centros, nos vê pouco na íntegra, né? Você sabe que existe muito comentário de compacto dos lances que aparecem, dos gols que são realizados. O Cruzeiro tem feito bastante gols, começa a chamar a atenção. Acho que é cedo ainda, eu gostaria que até não falasse tanto na gente ainda, deixasse a gente meio de ladinho, meio quietinho. Tem que falar bem da gente em dezembro, novembro, dezembro, lá é a hora de falar bem. Que aí é sinal de que nós chegamos na reta final das competições, que nós fizemos um bom ano. Até agora nós começamos bem o ano. Exatamente a frase que tu usaste. Nós começamos bem. Mas tem muita gente que começa bem e se perde nesse caminho. Nós vamos cuidar e trabalhar para não nos perdermos, não achar que já está bom, porque nós temos que aproveitar o momento das vitórias, que é o melhor momento para você evoluir um trabalho. Nós precisamos evoluir bastante ainda. Mas temos material humano para isso me deixa contente, confiante. E as primeiras amostragens indicam que o caminho está mais ou menos achado. Agora temos que avançar nele, certamente temos que avançar, porque o ano é duro, todo mundo se prepara, todo mundo investe, todo mundo contrata. E na hora do vamos ver é que a gente tem que estar bem. Mano, você falou da situação, da evolução, principalmente do time, né, para o ano, mas dentro dos jogos, hoje, o time mostrou uma evolução melhor do que foi no jogo do Campeonato Mineiro, vamos dizer assim, que o Cruzeiro disputou contra a URT, e o trabalho, né, que também vai precisar evoluir também nessa situação da última linha, como você disse. O pessoal ainda está chegando ali dentro do que você pretende? Então, nós precisamos chegar com mais gente na área para a definição da jogada. Esse é o porém, né, o então de uma equipe de movimentação. Você geralmente tem bastante a bola, você tem bastante opções do início da construção da jogada ofensiva. Mas, às vezes, na movimentação, você perde um pouco a objetividade e a força de chegada na área. Nós precisamos entrar com mais gente na área. Hoje nós chegamos várias vezes na linha de fundo e tínhamos um jogador na área. Você tem um jogador só, você tem que acertar a cabeça dele com um ótimo cruzamento, tem que fazer a bola chegar para um único jogador. Não, precisamos chegar com mais gente, o adversário precisa sentir essa força e nós encontrarmos mais opções para definir a jogada. Com o volume está bom, com o início de construção está boa, a passagem pelo meio de campo está tranquila e segura, né? Agora precisa a última parte aí, que é uma parte difícil, mas com o talento que os jogadores têm, inteligência que têm, vamos chegar lá. Mano, você fez hoje o primeiro dos 8 jogos em 25 dias, que o Cruzeiro tem essa maratona pela frente. Você tinha o final de fevereiro, definiu o time base. A ideia é ir com esse time base, e se te preocupa esse número de jogos com uma mesma formação e podendo ter um alto número de lesão, como é que você vai administrar isso? Não, nós vamos usar os jogadores do elenco, certamente necessitaremos usar mais jogadores no elenco. O fato de definir uma equipe base não quer dizer que os outros jogadores não serão importantes e não serão utilizados. A equipe base aponta para a utilização num número maior de vezes os mesmos jogadores. Isso também vai dando conjunto, isso também vai dando entrosamento, isso vai dando alguma coisa que a equipe precisa ter de forma muito rápida para resolver, às vezes, os lances da construção da jogada. Mas todos os jogadores serão importantes, e serão utilizados e vão mostrar isso como já mostraram até agora. Não tem como você jogar esse número de jogos todos e achar que os jogadores vão suportar, em termos físicos, jogando a cada 3 dias e meio, né? Que é o
o que a minha conta aí apontou hoje à tarde, e os jogadores sabem disso. Por isso que nós defendemos com eles que o trabalho tem que ser sempre muito comprometido, né, muito dedicado. Que na hora que entrar em campo tem que responder, e eu tenho certeza que eles vão responder. Mano, boa noite. Hoje saiu a definição dos confrontos da Copa do Brasil e o Cruzeiro vai enfrentar o Muricy lá mesmo no estádio deles, um gramado que foi alvo de reclamação não só do América, que foi eliminado, mas também do trio de arbitragem. Queria saber se essa já era uma preocupação sua. O jogo foi cogitado de ser levado para o estádio Rei Pelé em Maceió, mas não, vai ser em Muricy até o momento. E se o Cruzeiro pretende pedir ou tomar alguma providência para transferência do local do jogo. Não, a escolha do local do jogo não pertence ao Cruzeiro. O Cruzeiro pode escolher o local do seu jogo quando é mandante, né? As outras coisas todas cabem à Confederação Brasileira, às federações. Se o local do jogo designado vai ser em Muricy, o Cruzeiro vai lá jogar e vai respeitar isso. Não existe outra decisão aqui interna que não seja essa. Vamos lá fazer essa homenagem a esse grande técnico do futebol brasileiro, tetracampeão, meu amigo Muricy. Mano, a gente acompanha nos treinamentos o Dedé e o Fábio já com uma grande evolução, treinando normalmente. Já tem previsão para, pelo menos, relacioná-los? Bom, eu tenho por hábito relacionar os jogadores que tenham condição de entrar em campo e jogar. Não vamos fazer uma relação para que não tenha esse objetivo. Por enquanto ainda não dá, temos que ter um pouquinho de paciência. Os jogadores estão evoluindo muito bem, nós estamos muito satisfeitos. É ótimo ver a alegria do Dedé. O do Fábio não foi, né, um período tão longo, mas também está muito confiante no trabalho. Diariamente você vê essa evolução, mas o caminho é esse. Vamos um pouquinho mais devagar do que vocês querem, um pouquinho mais devagar do que a torcida espera, né? Porque a gente tem esse cuidado, não é porque a gente não quer que eles voltem o mais rápido possível, muito pelo contrário, queremos. Mas na ânsia de querer isso, não podemos estragar aí a última etapa, que é onde eles se encontram agora. Mano, talvez o setor que você tenha mais opções para uma mesma posição hoje seja a lateral esquerda. São 4 jogadores. Você tem utilizado o Diogo Barbosa e hoje quem acabou entrando foi o Fabrício. Você vê esse setor inchado? Como é que você está vendo também? Quais são as opções em termos de ordem? Não é normal você ter 4 jogadores para a mesma posição, né? Mas aconteceu com a gente. A gente está dando ritmo a todos os jogadores. O Fabrício voltou numa negociação. Nós já tínhamos contratado o Diogo, já tínhamos contratado no ano passado, né, o Brian e o Edmar. E como a gente respeita todo mundo, e eles também merecem esse respeito pela dedicação profissional que têm, eles estão no grupo trabalhando. Quando for a hora, vão jogar. E eles é que vão definir se são o primeiro da posição, o segundo, terceiro ou não. Ok, senhores? Boa noite.